Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biblioteca da Física. Hoje nós vamos resolver a questão da prova do PAES 2025, questão 42, e ela diz o seguinte: neste ano, o Brasil acompanhou com tristeza a tragédia das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, causadas por fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho do mês de abril ao mês de maio. A tragédia se tornou o maior desastre climático da história do estado, tendo atingido 95% dos seus municípios e deixando muitas cidades submersas, conforme se percebe na imagem. Bom, então, como de costume, o primeiro parágrafo trazendo a contextualização, o segundo parágrafo vai trazer a questão em si. Ela diz o seguinte: considere um toco de madeira de forma cilíndrica, cuja densidade é 0,5 gramas por centímetro cúbico. O toco flutua no meio líquido, cuja densidade é 0,9 gramas por centímetro cúbico, com uma parte do seu volume submersa. A base inferior do cilindro se encontra submersa e a sua base superior se encontra fora do líquido. Considerando que o cilindro tem 9 centímetros de altura, a altura da sua parte submersa e a porcentagem correspondente do volume total do bloco, que fica submerso dentro do líquido, são, respectivamente, e aí vem as alternativas. Bom, aqui tem um esqueminha do enunciado, um cilindro que está parcialmente submerso em água e os dados da questão. A questão forneceu para a gente a densidade do toco, a densidade do líquido, a altura do toco, e o que nós precisamos calcular é a altura está submersa, que está abaixo da água, do toco, e a porcentagem do volume submerso do toco. Bom, essa é uma questão clássica de hidrostática que envolve o princípio de Arquimedes. Aquelas questões clássicas que nós temos um corpo que está parcialmente submerso no líquido. E para resolver essa questão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar as forças que estão atuando sobre esse corpo. Então, de cara, a primeira força que nós temos é o peso. E se esse corpo ele está mergulhado no líquido, então esse líquido vai fazer uma força nesse corpo, apontada para cima, que nós chamamos de empuxo. Pessoal, se esse toco de madeira ele está em equilíbrio, isso significa que as forças que atuam sobre ele também estão em equilíbrio. Então, o empuxo tem que ser igual ao peso, beleza? Como nós calculamos o empuxo? O empuxo nós calculamos multiplicando a densidade do líquido pelo volume submerso vezes a gravidade. E o peso nós calculamos como massa vezes gravidade. No caso aqui, a massa do toco, certo? Bom, de cara nós podemos eliminar o termo da gravidade, aqui dos dois lados. E a expressão que a gente vai ter é essa, que a densidade do líquido, multiplicado pelo volume submerso, tem que ser igual à massa do toco. Pessoal, a densidade do líquido, a questão forneceu, mas a questão não forneceu o volume que está submerso. A gente vai ter que calcular esse volume. Olhando bem para a figura que está aqui do lado, observem que a parte do toco que está submersa, corresponde a um cilindro também, certo? E como nós calculamos o volume de um cilindro? Da matemática, nós precisamos lembrar que o volume do cilindro é igual a π vezes o r ao quadrado vezes a altura. No caso, a altura que nós vamos colocar é hzinho, que vai corresponder à altura que está submersa, que está embaixo d'água. Substituindo, então, o volume submerso por essa expressão, a gente vai ter a seguinte conta. A densidade do líquido multiplicado por π, multiplicado pelo raio ao quadrado, vezes a altura submersa, é igual à massa do toco. Pessoal, a massa do toco não foi dada pela questão também. Então a gente vai precisar calcular. Como a gente vai calcular essa massa? Para calcular essa massa a gente precisa lembrar da fórmula da densidade. Então nós sabemos que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que a massa é igual à densidade multiplicado pelo volume, certo? Então,
substituindo essa expressão no lugar da massa lá nas nossas contas, a gente vai ter a seguinte expressão, que é a densidade do líquido multiplicado por π, multiplicado pelo raio ao quadrado, vezes a altura submersa, tem que ser igual à densidade do toco multiplicado pelo volume do toco. Ok? Esse volume do toco nós também podemos calcular, já que o toco ele é um cilindro, né? Então nós vamos mais uma vez usar a fórmula do volume do cilindro para calcular esse volume. E o que nós vamos ter é o seguinte, que a densidade do líquido vezes π vezes r ao quadrado vezes a altura submersa é igual à densidade do toco vezes π vezes r ao quadrado vezes a altura do toco. Aqui a gente pode fazer uma boa simplificação. Nós podemos retirar o π e o r ao quadrado. E a expressão que a gente vai ter é essa, que a densidade do líquido multiplicado pela altura submersa tem que ser igual à densidade do toco vezes a altura do toco. Todos esses dados já foram dados pela questão, né? A gente sabe quanto é a densidade do líquido, a altura submersa é o que a gente quer calcular, a densidade do toco foi dada pela questão e a altura do toco também. Então agora a gente vai isolar o Hzinho, que é o que a gente quer calcular, e a gente vai substituir os valores. Então, o Hzinho, que é a altura submersa, não é? Vai ser igual a 0,5 vezes 9, dividido por 0,9. Essa continha é fácil de fazer. A gente pode dividir o 9 pelo 0,9, que dá 10, e multiplicar pelo 0,5, que dá 5. Então, a altura submersa vai ser igual a 5 centímetros. Beleza? O próximo passo é a gente calcular a porcentagem do volume que está submerso, porcentagem do volume que está embaixo d'água. Lembrando da matemática, pessoal, quando a gente quer calcular a porcentagem de algo, a gente divide o pedaço, ou a parte, né, pelo total, pelo todo. No caso, a parte que a gente quer calcular é o volume submerso, e o todo é o volume do toco. Bom, como nós vimos agora há pouco, a gente calcula o volume submerso como π vezes r ao quadrado vezes o Hzinho, e o volume total é π r ao quadrado vezes Hzão. Aqui a gente pode simplificar o π e o r ao quadrado mais uma vez. Nós vamos ter que a porcentagem do volume submerso é igual a Hzinho sobre Hzão. Deixa eu afastar aqui a câmera. Bom, Hzinho a gente calculou agora há pouco, que é 5, e Hzão é 9. Dividindo 5 por 9, pessoal, o valor aproximado vai ser 0,555. Para passar para a porcentagem, a gente multiplica por 100. E multiplicando por 100, a porcentagem do volume submerso vai ser igual a 55,5%. Bom, depois de encontrar as respostas agora, basta a gente voltar para o gabarito e marcar a alternativa correta, que é a letra A. Beleza? Pessoal, obrigado por assistir o vídeo, obrigado pela atenção. Bons estudos a todos e a gente se vê na próxima.